Olá, estudantes! Estamos aqui mais uma vez para uma aula de Geografia. Vamos falar sobre um assunto extremamente importante, o qual já foi levado até vocês através do roteiro de estudo. Falando sobre recursos minerais e energéticos, sabemos que esses recursos minerais que encontramos na natureza é extremamente importante para o nosso cotidiano e que sempre, se repararmos no nosso dia a dia, a gente vai conseguir visualizá-los na nossa casa, né? Observando um telhado, observando um material dentro do banheiro, na nossa cozinha e assim de forma sucessiva. Bom, nós temos que os recursos minerais e energéticos é um tesouro da Terra, né? Porque desde a época da pré-história, desde quando surgiu o homem na face da Terra, nós sabemos que, movida a curiosidade, o homem procurou de maneira, naquele momento, estar explorando esses recursos minerais, os quais ele necessitava para até mesmo a sua sobrevivência. Alunos ou estudantes, se vocês observarem, ao longo dos nossos momentos, no nosso dia a dia, a gente observa que a gente vai encontrar esses recursos minerais em todas as partes as quais nós fazemos parte. Bom, na verdade, o que são recursos minerais? Vem essa pergunta, é interessante sabermos, enfatizar de fato o que são recursos minerais. Os recursos minerais são presentes nas rochas, são substâncias naturais que constituem as rochas. Então, vamos encontrá-los no nosso dia a dia por todos os locais os quais nós fazemos parte. Eles têm duas particularidades. Os minerais, eles podem ser sólidos e inorgânicos. Geralmente são sólidos e inorgânicos, e quando a gente fala que eles são inorgânicos, eles são sem vida, Então, os minerais têm essa particularidade. É interessante enfatizar isso daí, porque é uma característica desses compostos que fazem parte ou que constituem a rocha. Bom, antes de falarmos mais detalhadamente a respeito dos minerais, é interessante a gente buscar informações lá no nosso passado, Quando eu falo da pré-história. Então, a utilização dos recursos minerais não é algo novo. Desde a pré-história, nossos ancestrais já usavam pedras para criar seus materiais, ou confeccionar materiais onde eles iriam estar utilizando como ferramentas de caça, de pesca. Então, a gente vê que desde a pré-história o homem já faz o uso desses recursos minerais. E até mesmo para fazer os seus abrigos. Então, veja o quanto é importante falarmos a respeito dos recursos minerais, porque desde a época da pré-história eles já fazem parte da nossa vivência. E continuamos ainda precisando desses minerais para o nosso dia a dia. Vale ressaltar também que nós encontramos esses minerais, por exemplo, na nossa alimentação. Sabe quando a vovó ou a mamãe tá ali instruindo nós a estar comendo de forma correta? É porque nós temos os minerais na nossa alimentação. E o corpo humano precisa desses minerais. Então, eles estão também até na nossa alimentação. Por exemplo, o cálcio, é um mineral que fortifica os ossos, então nós precisamos de cálcio na nossa alimentação, o ferro, o fósforo e assim sucessivamente. Temos um que sempre tem em todas as casas, que é o sódio, Então, o sódio é um mineral que é importante que fazemos uso na nossa alimentação. Usamos o mineral também nos nossos produtos de higiene, no condicionador, no shampoo, nos produtos de beleza, e também são importantes porque eles fazem parte do nosso dia a dia. Bom, eu tenho aqui os minerais no nosso dia a dia. Vou fazer aquela pergunta básica, onde é que nós vamos encontrar esses minerais no nosso dia a dia, o tanto que eu estou
comentando a respeito disso daí, né? Na verdade, eles estão em toda a parte. Então, se você olhar dentro da sua própria casa, no seu dia a dia, na sua realidade, você vai encontrar minerais em brinquedos, em computadores, em utensílios domésticos, nos carros. Então, vejam que são objetos, são materiais que fazem parte do nosso dia a dia. Então, essa exploração mineral, ela acontece, ela faz parte do setor primário de produção, do setor primário de economia e, economicamente falando, os minerais são importantes para mover a economia de um determinado local, de uma cidade, de um país e assim de forma sucessiva. Então, podemos classificar os minerais de duas maneiras: metálicos e não metálicos. Essa é a classificação que nós vamos encontrar ele na natureza. Os minerais não metálicos, eles são usados para produzir metais. São muito importantes, principalmente na construção civil, como a gente observa em um piso, né? O mármore, o granito, ou até mesmo uma cerâmica básica. Telhas, cimento. Se você olhar a sua própria casa, se você observar a construção da sua casa, você vai ter um entendimento que a sua casa utilizou de uma forma quantitativa muitos minerais. Bom, os minerais, eles são classificados de duas formas. Minerais não metálicos, que não são usados para produzir metais, são muito importantes na construção civil. Podemos observar ele, por exemplo, nas nossas próprias casas, né? Nas nossas próprias residências, como em pisos, azulejos, telhas, cimento, tijolos. Na estrutura da casa, a gente observa a utilização desses minerais. Temos também a outra classificação, que são os minerais metálicos. Na verdade, eles são usados para produzir metais como ferro, alumínio, estanho e cobre. Observamos também que os minerais metálicos, eles também são bem presentes na nossa construção civil. A gente observa isso. Podemos falar também que os metálicos têm alguns minerais que têm um valor, que têm valores maiores, né? Exemplo, o ouro, a prata, o cobre, porque comercialmente eles são mais caros. Bom, esses minerais metálicos, eles também são bastante utilizados em setores como os automotivos, os eletrônicos, na construção e na energia. Esse desenho, o qual você está observando, é para enfatizar, para mostrar para você, aluno, para você, estudante, que os minerais, eles são encontrados na litosfera, na parte rígida da superfície terrestre. Mas alguns deles são encontrados na parte superficial, né, da superfície terrestre, mas nós também temos muitos deles que são encontrados, né, ou guardados dentro de verdadeiras rochas, né, de uma grandeza, vamos dizer assim, maior, e vamos encontrá-los mais nas profundezas da superfície terrestre. Bom, as rochas, vamos dar a classificação de rocha, que são conjuntos sólidos formados por vários minerais juntos. Elas são como grandes agregados de diferentes tipos de minerais. O que significa dizer isso daí? Significa afirmar que as rochas, ou em algumas rochas, nós iremos encontrar vários tipos de minerais em uma única rocha. Quando eu falo agregado, significa que eles estão ali todos juntinhos. As rochas, falando agora a respeito da classificação das rochas, as rochas são classificadas de três maneiras. As rochas magmáticas, que são formadas pelo resfriamento do magma, né, ou da lava vulcânica. Lembrando que esse material vem da parte mais interna da superfície terrestre, então é um material que tem uma temperatura bastante alta. Também temos as rochas sedimentares, que são formadas pelo acúmulo ou a compactação de sedimento. A gente fala que ela é constituída de restos de rochas, de plantas, de fósseis e assim sucessivamente.
Assim também como nós temos as rochas metamórficas, formadas pela transformação de rochas já existentes, sob calor e pressão de agentes intensos. Alunos ou estudantes, vale ressaltar que é muito importante eu ter bem definido qual é a definição específica do que vem a ser rocha. Sempre lembrando que a rocha ela é constituída de agregados de vários tipos de minerais. Então, em um determinado terreno, você pode encontrar rochas que têm diferentes tipos de minerais. A prata, o estanho, o ouro, o ferro e assim, de uma forma, industrial, eles vão ser separados, aí eles vão deixar de estarem desagregados. Bom, quando a gente vai analisar então esse gráfico, é interessante a gente ter um entendimento e enfatizar que quando a gente fala dos recursos minerais, mais uma vez, nós estamos falando do setor de extrativismo mineral, que é um setor que faz parte do setor terciário da economia. Então, através desse gráfico, que tem como denominada a importância da exploração mineral para a economia de um determinado local, a gente observa aqui que os minerais, na sua maior parte, é utilizado na construção civil, e isso, do outro lado do gráfico, eu consigo visualizar que realmente é importante economicamente a utilização do recurso mineral na construção civil, em torno de 180 bilhões que envolve toda a utilização na construção civil. Depois eu tenho, em segunda, a utilização do recurso mineral no setor automotivo, na fabricação de vários tipos de automóveis, sendo ele de 4 rodas ou de 2 rodas, de forma em geral. Depois eu observo a importância da exploração mineral para a fabricação de produtos eletrônicos e também a importância da exploração mineral para a obtenção de energia. Então, esse gráfico, ele me mostra de uma forma muito clara quanto é importante a exploração desses recursos minerais. Bom, aí falando de recursos minerais, eu chamo a atenção para essa situação que vem demandando bastante indagação quanto à questão da exploração dos recursos minerais. Nós sabemos que existem vários tipos de minerais, com várias características, alguns são abundantes na natureza e outros não. E lembrando que ele demora milhões de anos para se recompor novamente. Então, a gente chama a atenção para a questão que a sustentabilidade quanto ao uso do recurso mineral, ela é fundamental. Quando a gente fala a respeito de sustentabilidade, é aquele modo econômico o qual permite o homem a fazer a utilização desses recursos naturais, mas de uma forma sustentável, responsável e que possamos tê-los por mais tempo. É a consciência ambiental que a gente precisa despertar e adotar a respeito da utilização desses recursos minerais. Então, quando a gente fala de recursos minerais, é importante que nós tenhamos esse cuidado de cuidar dos nossos recursos minerais, adotar a sustentabilidade é fundamental, lembrando que os minerais são recursos não renováveis, quando a gente fala que os minerais são recursos não renováveis, só enfatizando novamente, eles levam milhões de anos para se recomporem novamente na natureza. Então, a exploração realmente, de fato, ela deve ser feita de forma sustentável. Que hábitos, então, que nós podemos estar adotando para que possamos ter esses recursos por mais tempo, Reduzir o consumo, reutilizar materiais, reciclar produtos, buscar alternativas e novas tecnologias. Então, quando a gente adota, que nós temos essas ações, nós podemos ter mais a exploração desses recursos minerais, Então, a conservação
é bastante importante. São pequenos atos que fazem a diferença. Bem, estudantes, muito obrigada pela participação de todos. Vamos estar novamente voltando com os nossos exercícios a respeito do conteúdo aqui ministrado. Agradeço.